A história de Jacó é uma das narrativas mais complexas e fascinantes das Escrituras. Nela, vemos a trajetória de um homem comum, cheio de falhas, que foi escolhido por Deus para cumprir um papel extraordinário no plano divino de redenção. Jacó não era perfeito, longe disso. Sua vida foi marcada por engano, conflitos familiares e decisões questionáveis. No entanto, por trás de cada erro e cada reviravolta, há a mão soberana de Deus, conduzindo os eventos para cumprir suas promessas. Ao longo do relato bíblico, vemos Jacó evoluir de um jovem astuto e manipulador para um patriarca transformado que finalmente entende o valor de confiar em Deus. Sua história nos desafia a refletir sobre o papel das imperfeições humanas no cumprimento dos propósitos divinos. Afinal, se Deus pode usar um homem como Jacó para formar uma nação e abençoar gerações, o que Ele pode fazer em nossas vidas, mesmo com nossas limitações? Neste estudo, exploraremos os momentos mais significativos da vida de Jacó, desde suas origens em uma família marcada por favoritismo, até seu confronto transformador com Deus e seu legado final como Israel. Mais do que um relato histórico, a vida de Jacó é um convite para examinarmos nosso próprio caminho de fé, nossas lutas internas e nossa relação com as promessas divinas. Convidamos você a mergulhar nessa jornada de fé, engano e transformação, aprendendo com os erros e acertos de Jacó e descobrindo como Deus pode trabalhar em nossas vidas para cumprir seu propósito eterno. A história de Jacó começa em um contexto de desafios e expectativas que moldariam não apenas sua vida, mas também o destino de gerações futuras. Ele nasce em uma família que carrega a promessa divina dada a Abraão, a formação de uma grande nação e a bênção a todas as famílias da terra. Gênesis 12, 2-3. Contudo, antes mesmo de seu nascimento, eventos extraordinários indicam que o caminho de Jacó seria marcado por conflitos e escolhas difíceis. Jacó é filho de Isaque e Rebeca, um casal que enfrentou dificuldades para conceber. Em Gênesis 25, 21, vemos Isaque intercedendo por sua esposa, que era estéril. A esterilidade naquela época era vista como um sinal de desgraça ou punição divina. Essa condição colocava Rebeca em uma posição de vulnerabilidade social e emocional. A persistência de Isaque em oração reflete sua confiança em Deus, mesmo diante da demora. Após 20 anos de espera, Deus responde às súplicas, e Rebeca concebe gêmeos. Esse momento ensina uma lição valiosa. A espera no Senhor é essencial para aqueles que confiam em suas promessas. Embora o tempo de Deus nem sempre coincida com o nosso, sua fidelidade permanece inabalável. Enquanto Rebeca está grávida, ela experimenta um desconforto incomum. Os gêmeos lutam em seu ventre, e ela, perturbada, busca uma resposta em Deus. Em Gênesis 25, 23, o Senhor revela: 2 nações estão no seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Essa profecia desafia a ordem social da época, em que o primogênito tinha o direito natural de liderar a família e receber a maior parte da herança. A mensagem divina inverte essa expectativa, indicando que o plano de Deus frequentemente transcende as normas humanas. Essa inversão nos lembra que Deus não escolhe os qualificados segundo os padrões humanos, mas aqueles que Ele mesmo capacita para cumprir seu propósito. Jacó, o segundo filho, representaria a continuidade da promessa de Abraão, mostrando que a eleição divina não é baseada em mérito, mas em graça soberana. O nascimento dos gêmeos, descrito em Gênesis 25, 24-26, já aponta para a futura rivalidade entre os irmãos. Esaú nasce primeiro, com uma aparência peculiar. Ele é ruivo e peludo, características que simbolizam sua natureza robusta e impulsiva. Jacó vem em seguida, agarrado ao calcanhar de Esaú, um gesto simbólico que reflete sua determinação em superar o irmão. Os nomes dados a ambos também são significativos. Esaú significa peludo ou rude, enquanto Jacó, que pode ser traduzido como aquele que agarra pelo calcanhar, ou usurpador, antecipa a astúcia e a ambição que caracterizariam sua vida. Desde o nascimento, esses irmãos demonstram contrastes que moldariam suas personalidades e destinos. Conforme os meninos crescem, as diferenças entre eles tornam-se ainda mais evidentes. Esaú é descrito como um caçador habilidoso, um homem do campo,
Ele incorpora o ideal masculino de força e independência, muito valorizado na época. Jacó, por outro lado, prefere a vida doméstica, permanecendo próximo às tendas e desenvolvendo uma personalidade mais introspectiva e calculista. Gênesis 25, 27. Essas diferenças refletem-se nas preferências de seus pais. Isaque favorece Esaú, apreciando sua caça, enquanto Rebeca favorece Jacó. Esse favoritismo parental cria uma dinâmica tóxica que alimenta a rivalidade entre os irmãos. A preferência de Isaque por Esaú pode ter suas raízes em um desejo de perpetuar o papel tradicional do primogênito, enquanto Rebeca, possivelmente guiada pela profecia, vê em Jacó o cumprimento das promessas divinas. A introdução da história de Jacó oferece importantes reflexões para nossas vidas hoje. Primeiro, aprendemos sobre a importância da persistência em oração, como exemplificada por Isaque. Muitos enfrentam períodos de espera e incerteza, mas a história nos encoraja a confiar em Deus, sabendo que Ele age em seu tempo perfeito. Segundo, a profecia sobre Jacó e Esaú nos lembra que o plano de Deus não depende de status social, habilidade ou aparência externa. Em um mundo que frequentemente valoriza o poder e o privilégio, Deus escolhe os fracos para confundir os fortes e os humildes para realizar seus propósitos. O início da história de Jacó estabelece o cenário para uma narrativa repleta de conflitos e reviravoltas. Desde antes de seu nascimento, Deus já havia planejado seu papel na continuidade das promessas feitas a Abraão. No entanto, a tensão familiar, as lutas internas e as escolhas humanas moldariam o percurso de Jacó de maneiras inesperadas. Enquanto seguimos nessa jornada, somos desafiados a confiar no plano de Deus, mesmo quando ele parece contrariar nossas expectativas. Jacó, com todas as suas falhas, será usado como um exemplo poderoso de como Deus transforma vidas e realiza seus propósitos por meio de pessoas imperfeitas. A história de Jacó começa a se intensificar quando ele, ainda jovem, demonstra uma ambição incomum e uma disposição para superar seu irmão Esaú, mesmo que isso envolva métodos moralmente questionáveis. Os episódios relacionados à venda do direito de primogenitura e à obtenção da bênção paterna revelam aspectos fundamentais de seu caráter, enquanto destacam verdades espirituais profundas sobre a prioridade das promessas divinas em nossas vidas. O direito de primogenitura na cultura patriarcal não era apenas uma questão de herança material. Ele simbolizava a liderança familiar, responsabilidades espirituais e a continuidade das bênçãos de Deus prometidas a Abraão e Isaque. Esaú, sendo o primogênito, era o legítimo herdeiro dessas responsabilidades e privilégios. No entanto, em um momento de impulsividade, Esaú negocia seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas preparado por Jacó. O texto descreve Esaú como faminto, exagerando sua condição. Estou quase morrendo, de que me vale o direito de primogenitura. Gênesis 25, 32. Esaú, movido por seus desejos imediatos, demonstra desdém pelas bênçãos espirituais que lhe haviam sido concedidas. Jacó, por outro lado, revela sua natureza calculista, aproveitando-se da fraqueza de seu irmão para garantir o direito de primogenitura. Embora suas ações possam parecer moralmente questionáveis, elas também refletem sua valorização das promessas divinas. Este episódio contrasta duas posturas: a impulsividade de Esaú, que busca gratificação imediata, e a ambição de Jacó, que está disposto a sacrificar o presente para garantir um futuro melhor. A narrativa nos desafia a refletir sobre nossas próprias prioridades. Somos guiados por nossos desejos momentâneos ou pela busca de valores espirituais duradouros. Com o passar dos anos, outro episódio central na vida de Jacó ocorre quando Isaque, já idoso e quase cego, decide abençoar Esaú, o primogênito. Essa bênção, como o direito de primogenitura, era mais do que uma simples tradição familiar. Ela carregava implicações espirituais e proféticas, determinando o futuro do herdeiro e de seus descendentes. Rebeca, ciente da intenção de Isaque, elabora um plano para que Jacó receba a bênção em vez de Esaú. O plano é ousado e envolve engano. Jacó deve se passar por Esaú, usando peles de cabra para imitar a textura da pele de seu irmão e vestindo suas roupas para reproduzir seu cheiro. Embora hesitante no início, Jacó segue as instruções de sua mãe, temendo mais ser descoberto do que agir de maneira desonesta.
Quando Jacó se aproxima de Isaque, a tensão é palpável. O patriarca, desconfiado, expressa suas dúvidas. A voz é a de Jacó, mas as mãos são as de Esaú. Apesar de suas suspeitas, Isaque abençoa Jacó, concedendo-lhe uma bênção rica em promessas de prosperidade material, liderança sobre seus irmãos e proteção divina. Que povos te sirvam e nações se curvem diante de ti. Sê senhor dos teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. A ironia desse episódio é evidente. Jacó, cujo nome significa usurpador, usa o engano para garantir a bênção que Deus já havia prometido a ele antes de seu nascimento. Isso levanta uma questão teológica intrigante. Por que Jacó e Rebeca sentiram a necessidade de manipular os eventos para alcançar algo que Deus já havia decretado? O engano de Jacó não passa despercebido. Quando Esaú descobre o que aconteceu, sua reação é de fúria e desespero. Ele clama por uma bênção, mas Isaque, agora ciente do ocorrido, só pode conceder-lhe uma bênção inferior. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando se tornar inquieto, você arrancará do pescoço o jugo dele. Gênesis 27:40. A raiva de Esaú é tão intensa que ele planeja matar Jacó assim que Isaque morrer. Esse perigo iminente força Rebeca a enviar Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Harã, sob o pretexto de encontrar uma esposa. Embora Jacó tenha obtido o que desejava, ele o faz a um custo elevado: a ruptura com sua família e anos de exílio. Seu engano também reflete a complexidade das relações humanas e as consequências inevitáveis de escolhas questionáveis, mesmo quando alinhadas aos planos divinos. A luta de Jacó pelo direito de primogenitura e pela bênção paterna revela tanto seu caráter ambicioso quanto sua fé nas promessas divinas. Ele é um homem que, apesar de suas falhas, valoriza profundamente as bênçãos de Deus. No entanto, suas escolhas impensadas e seus métodos questionáveis o colocam em um caminho de exílio e conflito. Neste ponto da narrativa, Jacó ainda não compreende plenamente o significado da confiança em Deus. Ele está aprendendo, por meio de suas falhas, que as promessas divinas não dependem de manipulação, mas da graça e da fidelidade de Deus. Nos capítulos seguintes, veremos como Deus molda Jacó, transformando-o de um homem astuto e ambicioso em um patriarca marcado pela fé e pela dependência do Senhor. Após enganar seu pai e roubar a bênção destinada a Esaú, Jacó é forçado a fugir de casa. Esse período de exílio não é apenas uma fuga física, mas também o início de um processo profundo de transformação espiritual e emocional. Em Harã, ele enfrentará situações que o moldarão como patriarca e líder, enquanto descobre o significado da graça e da fidelidade de Deus. Ao deixar sua casa, Jacó segue em direção a Harã, a terra de seus antepassados, onde espera encontrar refúgio na casa de seu tio Labão. É durante essa jornada solitária que ele tem um encontro marcante com Deus. Jacó para descansar em um lugar chamado Luz e usa uma pedra como travesseiro. Durante a noite, ele tem um sonho em que vê uma escada que liga a terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela. No topo da escada, o Senhor aparece e declara: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Gênesis 28:13. Além da promessa da terra, Deus reafirma que os descendentes de Jacó seriam tão numerosos quanto o pó da terra e que todas as nações seriam abençoadas por meio deles. Ele também promete estar com Jacó, protegê-lo e trazê-lo de volta à terra prometida. Esse sonho é um ponto de virada na vida de Jacó. Até então, ele parecia ver Deus apenas como o Deus de seus pais. Agora, ele experimenta uma conexão pessoal com o Senhor. A visão da escada simboliza a ponte entre o céu e a terra, indicando que Deus está acessível e ativo em sua vida. Ao acordar, Jacó reconhece a santidade do lugar e faz um voto. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28:21. Embora essa declaração revele a fé crescente de Jacó, ela também reflete sua imaturidade espiritual, já que sua confiança em Deus ainda está condicionada à obtenção de benefícios concretos. Ao chegar em Harã, Jacó encontra um poço onde pastores estão reunidos com seus rebanhos. Lá, ele conhece Raquel,
filha de Labão, que traz as ovelhas de seu pai. Jacó, em um gesto de força e cortesia, remove a pesada pedra que cobre o poço para que ela possa dar água ao rebanho. Imediatamente, ele se apaixona por Raquel e a beija, emocionado por encontrar sua família e, possivelmente, sua futura esposa. Jacó é recebido calorosamente por Labão, que reconhece nele um parente próximo. No entanto, o relacionamento entre os dois logo se transforma em uma relação de trabalho. Labão pergunta a Jacó quais seriam seus salários. E Jacó, motivado por seu amor por Raquel, oferece trabalhar 7 anos para casar-se com ela. Esse acordo revela o profundo amor de Jacó por Raquel. Gênesis 29:20 descreve: Assim Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Esses 7 anos de serviço marcam uma ironia na vida de Jacó. O homem que enganou seu pai agora se encontra em uma posição de obediência e trabalho árduo, mostrando como Deus frequentemente usa nossas circunstâncias para nos moldar e ensinar lições de humildade. No final dos 7 anos, Jacó exige seu direito de casar-se com Raquel. No entanto, Labão, em um ato de engano, substitui Raquel por Leia, sua filha mais velha, durante a cerimônia de casamento. Jacó só percebe a troca na manhã seguinte, ao amanhecer, e confronta Labão com indignação. O que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Gênesis 29:25. Labão justifica sua ação alegando que, em sua cultura, a filha mais velha deve casar-se antes da mais nova. Ele oferece a Jacó a possibilidade de casar-se também com Raquel, contanto que ele trabalhe mais 7 anos. Esse episódio reflete uma retribuição divina. Jacó, que enganou seu pai e irmão para obter a bênção, agora é enganado por Labão. A troca de Leia por Raquel não é apenas uma ironia, mas também um meio pelo qual Deus continua moldando o caráter de Jacó. Jacó agora se encontra casado com 2 irmãs, Leia e Raquel, uma situação que gera rivalidade e tensão. Deus, vendo que Leia é menos amada, abre seu ventre e ela dá à luz 4 filhos, Rúben, Simeão, Levi e Judá. Raquel, por outro lado, permanece estéril, o que intensifica sua frustração e ciúmes. Em um esforço para competir com sua irmã, Raquel oferece sua serva Bila a Jacó como uma substituta, e ela dá à luz 2 filhos, Dan e Naftali. Leia, vendo que havia parado de conceber, também oferece sua serva Zilpa, que dá à luz Gade e Aser. Eventualmente, Leia concebe mais 2 filhos, Issacar e Zebulon, enquanto Raquel finalmente é abençoada com um filho biológico, José, a quem Jacó favoreceria mais tarde. Esse período em Harã é marcado por conflitos familiares e pela multiplicação dos descendentes de Jacó, um cumprimento inicial da promessa divina de que ele se tornaria uma grande nação. Após passar 20 anos em Harã, Jacó sente o chamado para retornar à terra de seus pais. Esse retorno não é apenas físico, mas também espiritual e emocional, pois envolve enfrentar os erros do passado, especialmente a tensão com seu irmão Esaú. É nessa fase que Jacó vivencia um dos momentos mais emblemáticos de sua jornada, sua luta com Deus em Peniel, um evento que simboliza sua transformação e preparação para a reconciliação com Esaú. Jacó percebe que sua presença em Harã está se tornando insustentável. Os filhos de Labão passam a acusá-lo de enriquecer às custas de seu pai, e o próprio Labão demonstra hostilidade crescente. Nesse contexto, Deus aparece a Jacó e o instrui: volte para a terra dos seus pais e para os seus parentes, e eu estarei com você. Gênesis 31:3. Esse chamado divino marca um ponto de virada na vida de Jacó. Embora ele tenha prosperado em Harã, acumulando bens, esposas e filhos, Deus o lembra de que sua verdadeira herança está na terra prometida. A ordem de Deus também desafia Jacó a confiar em sua proteção e direção, mesmo diante dos perigos que ele prevê em seu retorno. Enquanto Jacó viaja de volta à terra de Canaã, ele é consumido pelo medo do reencontro com Esaú. Afinal, a última interação entre os dois foi marcada pela fúria de Esaú e sua ameaça de matar Jacó. Esse medo leva Jacó a tomar uma série de medidas para se proteger. Jacó divide sua família e seus bens em 2 grupos, pensando que, se Esaú atacar um, o outro poderá escapar.
Ele também prepara um grande presente para Esaú, consistindo em rebanhos de ovelhas, cabras, camelos e bois, na esperança de apaziguar seu irmão. E por fim ele entra em oração. Em um dos momentos mais vulneráveis de sua vida, Jacó clama a Deus: Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor que me disseste, volte para sua terra e para seus parentes, e eu o farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que mostraste ao teu servo. Salva-me, peço-te, da mão de meu irmão Esaú. Gênesis 32, 9-11. Essa oração revela o coração de Jacó. Ele reconhece sua própria indignidade e depende da promessa de Deus. Seu apelo sincero reflete uma fé crescente, embora ainda misturada com medo e ansiedade. Na noite anterior ao encontro com Esaú, Jacó vivencia um evento extraordinário. Ele envia sua família e seus bens para o outro lado do rio Jaboque e permanece sozinho. Nesse momento, um homem misterioso surge e luta com ele até o amanhecer. Esse homem, identificado posteriormente como uma manifestação divina, não consegue prevalecer contra Jacó. Então, ele toca o quadril de Jacó, deslocando-o, mas Jacó continua agarrado e diz: Não o deixarei ir, a menos que me abençoe. Gênesis 32, 26. Essa luta física simboliza a batalha espiritual e emocional que Jacó enfrenta. Ele não está apenas lutando com Deus, mas também consigo mesmo, com seus medos, culpas e inseguranças. Ao amanhecer, o homem abençoa Jacó e declara: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Gênesis 32, 28. A mudança de nome de Jacó para Israel representa sua transformação. Ele não é mais o usurpador, mas alguém que prevalece na luta com Deus e busca sua bênção. O ferimento em seu quadril serve como um lembrete físico de sua dependência de Deus. Com o amanhecer, Jacó finalmente encontra Esaú. Cheio de medo, ele organiza sua caravana, colocando as servas e seus filhos na frente, seguidos por Leia e seus filhos, e Raquel com José por último. Jacó, no entanto, toma a dianteira, demonstrando humildade e disposição para enfrentar as consequências de seus atos passados. Ao se aproximar de Esaú, Jacó se curva 7 vezes, um gesto de submissão e respeito. Contudo, a reação de Esaú é inesperada e emocionante. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o e lançou-se ao seu pescoço, beijou-o, e eles choraram. Gênesis 33, 4. Essa cena de reconciliação é uma das mais tocantes da Bíblia. Esaú, que uma vez jurou matar Jacó, agora o recebe com amor e perdão. Jacó, por sua vez, reconhece a generosidade de Esaú como uma manifestação da graça divina. Ele insiste para que Esaú aceite seus presentes, dizendo: Aceite este presente que lhe foi trazido, pois Deus tem sido gracioso comigo, e eu já tenho tudo de que preciso. Gênesis 33, 11. Após a reconciliação com Esaú, Jacó retorna à terra de Canaã como um homem transformado. Mas sua jornada está longe de ser tranquila. Ele agora enfrenta desafios que envolvem sua grande e complexa família, rivalidades entre esposas e filhos, e eventos trágicos que testarão sua fé e seu papel como patriarca. Nesse contexto, Deus continua a reafirmar suas promessas, mesmo enquanto Jacó lida com as consequências de suas escolhas passadas. Logo após estabelecer-se na terra de Siquém, uma tragédia abala a família de Jacó. Diná, filha de Jacó e Leia, sai para visitar as mulheres locais e é violentada por Siquém, filho de Hamor, líder da cidade. Apesar do ato hediondo, Siquém expressa desejo de se casar com Diná e pede a seu pai que negocie o casamento com Jacó. Os filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi, ficam furiosos com o ocorrido. Eles concordam com o casamento sob a condição de que todos os homens de Siquém se circuncidem, alegando que somente assim poderiam aceitar tal união. Hamor e Siquém aceitam os termos e convencem os homens da cidade a fazerem o mesmo. No entanto, Simeão e Levi usam essa situação para executar um plano de vingança. Enquanto os homens de Siquém se recuperam da circuncisão, eles atacam a cidade, matando todos os homens e saqueando os bens. Jacó, horrorizado com a violência desproporcional de seus filhos, expressa sua preocupação. Vocês me trouxeram problemas,
tornando-me odiado pelos cananeus e ferezeus, os habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles se unirem contra mim e me atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Gênesis 34, 30. Este evento revela tanto o senso de justiça dos filhos de Jacó, quanto sua impetuosidade e falta de controle. A tragédia expõe a fragilidade da unidade familiar e destaca o peso das escolhas precipitadas. Após os eventos em Siquém, Deus instrui Jacó a ir para Betel, o local onde ele teve o sonho da escada anos antes. Antes de partir, Jacó ordena à sua família que se livre dos ídolos estrangeiros, um ato de purificação espiritual. Ele também constrói um altar em Betel em gratidão ao Senhor, que o havia protegido durante sua jornada. Em Betel, Deus aparece novamente a Jacó, reafirmando as promessas feitas a Abraão e Isaque. Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações. Gênesis 35, 10 a 11. Essa reafirmação das promessas é significativa porque ocorre em meio às crises familiares de Jacó. Deus demonstra que suas promessas não dependem das falhas humanas, mas de sua graça soberana. Enquanto Jacó e sua família viajam de Betel para Efrata, Raquel entra em trabalho de parto e dá à luz seu segundo filho, Benjamim. O parto, no entanto, é difícil e Raquel morre logo após o nascimento. Antes de falecer, ela nomeia o menino de Benoni, filho da minha tristeza, mas Jacó o chama de Benjamim, filho da minha mão direita. A morte de Raquel, a esposa favorita de Jacó, é um golpe devastador. Esse evento marca o fim de um capítulo significativo em sua vida, mas também simboliza o custo emocional de sua jornada. Apesar disso, Benjamim se torna um símbolo de esperança e continuidade para Jacó. Outro evento que abala a dinâmica familiar de Jacó é o pecado de Ruben, seu filho mais velho, que se deita com Bila, uma das concubinas de Jacó. Esse ato é visto como uma tentativa de Ruben de usurpar a autoridade de seu pai, um comportamento que será lembrado quando Jacó pronunciar as bênçãos finais sobre seus filhos. Além disso, a rivalidade entre os filhos de Leia, Raquel e as servas continua a crescer, especialmente com o favoritismo de Jacó por José, o primeiro filho de Raquel. Essa dinâmica se intensificará nos próximos capítulos, culminando na venda de José pelos irmãos. A história de Jacó atinge um novo nível de complexidade quando o favoritismo demonstrado por ele em relação a José, o filho mais velho de Raquel, desencadeia uma série de eventos dramáticos dentro de sua família. Esses conflitos refletem as consequências de padrões familiares tóxicos e nos mostram como Deus pode usar até mesmo as falhas humanas para cumprir seu propósito. Jacó sempre demonstrou um carinho especial por Raquel, e essa predileção se estendeu para José, o primeiro filho que ela lhe deu. Em Gênesis 37:3, lemos: Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. A túnica especial dada a José não era apenas uma peça de roupa. Ela simbolizava sua posição de destaque entre os irmãos, um gesto que acentuava o favoritismo de Jacó. Esse tratamento diferenciado gerou ressentimento profundo entre os outros filhos, que o odiavam e não conseguiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37:4. Esse episódio reflete os perigos do favoritismo parental, um padrão que Jacó provavelmente herdou de seus próprios pais, Isaque e Rebeca. O favoritismo é uma semente que germina em rivalidade, mágoa e divisão. Na família de Jacó, essas emoções reprimidas logo se transformariam em ações trágicas. A situação se agrava quando José compartilha 2 sonhos proféticos que indicam sua futura liderança sobre a família. No primeiro sonho, ele relata que seus feixes de trigo permanecem de pé, enquanto os feixes de seus irmãos se curvam diante dele. No segundo, ele descreve o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Esses sonhos não apenas reforçam o favoritismo de Jacó, mas também inflamam ainda mais a inveja dos irmãos. Gênesis 37:11 resume o sentimento deles. Seus irmãos tinham ciúmes dele, mas seu pai guardava no coração o que fora dito. Embora os sonhos sejam uma revelação divina do futuro de José, sua imprudência ao compartilhá-los demonstra sua imaturidade.
Ele parecia inconsciente do impacto de suas palavras sobre seus irmãos, o que contribuiu para aumentar o ressentimento deles. A tensão culmina em um ato de traição e crueldade. Quando José é enviado por Jacó para verificar o bem-estar de seus irmãos e dos rebanhos, eles aproveitam a oportunidade para se livrar dele. Inicialmente planejam matá-lo, mas Rúben, o primogênito, os convence a lançá-lo em uma cisterna seca, com a intenção de resgatá-lo mais tarde. No entanto, enquanto Rúben está ausente, Judá sugere uma alternativa: vender José como escravo para uma caravana de ismaelitas que passava pelo local. Os irmãos concordam e vendem José por 20 peças de prata, selando seu destino de ser levado ao Egito. Esse ato demonstra a profundidade do ódio e da inveja que os irmãos nutriam por José. Ao mesmo tempo, mostra como Deus usa até mesmo os piores momentos da humanidade para avançar seus planos. A venda de José, que parecia um desastre, era, na verdade, o início de um processo que levaria à preservação de toda a família de Jacó. Após venderem José, os irmãos enganam Jacó, apresentando-lhe a túnica ensanguentada do filho. Jacó imediatamente conclui que José foi morto por um animal selvagem. A dor dele é devastadora. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou por muitos dias por seu filho. Gênesis 37:34. A perda de José mergulha Jacó em um estado de luto tão profundo que ele se recusa a ser consolado. Esse momento trágico reflete as consequências do favoritismo e das rivalidades familiares, enquanto destaca a fragilidade emocional de Jacó. Embora esse capítulo da história de Jacó seja marcado por traição e sofrimento, ele também aponta para a soberania de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para cumprir suas promessas. A venda de José para o Egito não é o fim da história, mas o começo de uma série de eventos que culminarão na salvação da família de Jacó durante uma grande fome. Após décadas de provações, enganos e desafios, Jacó começa a experimentar um processo de amadurecimento espiritual que o transforma de um homem astuto e manipulador em um líder que compreende profundamente o propósito divino para sua vida e para sua descendência. Este capítulo de sua vida culmina em momentos de grande importância, onde ele recebe a bênção final de Deus. E, através de sua visão, as promessas feitas a Abraão e Isaque são confirmadas para seus filhos. É também a época em que Jacó reflete sobre seu legado, reconhecendo a soberania de Deus e a importância de suas escolhas. Jacó, após enfrentar as crises familiares e sua própria transformação em Peniel, começa a perceber o valor da obediência plena a Deus. Em Betel, Deus se revela novamente a Jacó, afirmando a continuidade das promessas feitas a Abraão e Isaque. Ele dá a Jacó um novo nome, Israel, e reafirma sua presença constante em sua vida e na vida de seus descendentes. Seu nome é Jacó, mas não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Gênesis 35:10. Esse momento marca a transformação definitiva de Jacó. Ele, o usurpador, agora se torna Israel, aquele que luta com Deus. Ao ser abençoado por Deus em Betel, Jacó passa a entender que sua verdadeira identidade não está em suas conquistas pessoais, mas na graça e fidelidade de Deus. As palavras de Deus em Betel fortalecem Jacó espiritualmente, preparando-o para o que viria a seguir. Ele entende que o legado que deixará será muito mais importante do que qualquer conquista material. Após essa experiência, Jacó continua sua jornada. Quando está a caminho de Efrata, sua amada esposa Raquel entra em trabalho de parto. O parto é difícil, e após o nascimento de Benjamim, Raquel morre. A perda de Raquel é profundamente dolorosa para Jacó, pois ela foi sua esposa favorita. O nome que Raquel dá ao filho antes de falecer, Benoni, significa filho da minha tristeza, mas Jacó o renomeia como Benjamim, filho da minha mão direita, um símbolo de força e continuidade para sua família. A morte de Raquel é um ponto de inflexão emocional na vida de Jacó. Ele sente o peso da perda, mas também reconhece que a continuidade de sua linhagem, representada por Benjamim, é um sinal da promessa de Deus de abençoá-lo com muitos descendentes. A morte de Raquel não é apenas uma perda pessoal, mas também um lembrete de que, por mais que o sofrimento faça parte de nossa jornada, as promessas de Deus permanecem inabaláveis.
Um novo desafio surge quando Rúben, o filho mais velho de Jacó, comete um ato grave, deitando-se com Bila, a concubina de Jacó. Esse pecado não passa despercebido, e Jacó, embora não tenha agido imediatamente, guarda essa ofensa em seu coração. Rúben, que era o primogênito, perde seu lugar de honra devido à sua atitude impensada. Esse incidente destaca as fraquezas e falhas na família de Jacó, mas também ilustra a realidade de que as escolhas erradas têm consequências, especialmente quando envolvem liderança e herança. Embora Jacó tenha feito escolhas questionáveis no passado, ele começa a entender que, como patriarca, sua autoridade espiritual e moral tem grande peso, e ele deve ser cuidadoso com o que valoriza e como administra sua família. As falhas de Rúben, assim como as rivalidades entre seus filhos, servem como um lembrete de que, apesar da bênção de Deus, os seres humanos continuam sendo falhos e imperfeitos. O ponto culminante da vida de Jacó é quando ele reúne seus filhos para abençoá-los antes de sua morte. Em Gênesis 49, Jacó profere palavras de bênção e de previsão sobre o futuro de cada um de seus filhos, refletindo tanto as características pessoais deles, quanto o destino de suas tribos. Essas bênçãos e profecias, muitas vezes enigmáticas, têm um significado profundo para a história futura de Israel. Jacó começa com Rúben, o primogênito, e o despoja de sua posição de honra devido ao seu pecado. No entanto, ele reconhece o valor de Judá, o quarto filho de Jacó, e profetiza que a liderança virá de sua linhagem. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão será sobre a nuca de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Gênesis 49, 8. Jacó reconhece que, apesar de suas falhas e do conflito em sua casa, Deus ainda tem um plano soberano para a linhagem de Judá. Ele profetiza que o trono de Israel viria de sua descendência, algo que se cumpriria em Davi e, finalmente, em Jesus Cristo, o Messias. Essa bênção final é um momento de grande profundidade espiritual para Jacó. Ele percebe que seu legado não é apenas sobre riquezas ou conquistas materiais, mas sobre a preservação da promessa divina que Deus fez a Abraão. Cada um de seus filhos terá um papel importante na história de Israel, e sua descendência, apesar das falhas humanas, será parte do plano redentor de Deus. Após abençoar seus filhos, Jacó morre e é embalsamado pelos egípcios. Ele pede que seu corpo seja levado de volta a Canaã para ser enterrado ao lado de seus pais, Abraão e Isaque, e sua esposa Leia. Este pedido reflete sua fé na promessa de Deus de dar a terra a seus descendentes, um sinal de que, apesar da morte, ele ainda confiava nas promessas divinas para o futuro de Israel. Quando Jacó é enterrado em Canaã, seus filhos, especialmente José, honram a sua memória e o legado de fé que ele deixou. A história de Jacó, marcada por lutas, enganos, vitórias e perdas, termina com a realização da promessa de que sua descendência seria abençoada e se tornaria uma grande nação. A vida de Jacó é uma história de transformação, fé e fidelidade. Ao longo de sua jornada, ele experimentou momentos de grande angústia e também de triunfos espirituais. Sua história, marcada por engano, luta e amadurecimento, nos ensina lições poderosas sobre como Deus pode usar até as falhas humanas para cumprir seus planos soberanos. Jacó começou sua vida como alguém que buscava o controle sobre os outros, manipulando situações para obter o que desejava. Seu nome, usurpador, refletia essa tendência. No entanto, ao longo dos anos, ele passou por um processo de purificação e transformação. A luta com um anjo em Peniel, sua mudança de nome para Israel, e sua experiência com Deus em Betel são marcos fundamentais dessa jornada. Ele aprendeu a confiar não em sua própria astúcia, mas na soberania e nas promessas divinas. Ao se reconciliar com Esaú, Jacó experimentou o poder da graça e do perdão, reconhecendo que o relacionamento com Deus e com os outros é mais importante do que a busca incessante por poder e controle. Sua vida familiar, marcada por desafios e rivalidades, também revelou a importância do perdão, da unidade e do legado espiritual. Seus filhos, apesar dos erros e falhas, continuaram a ser o veículo através do qual Deus cumpriria suas promessas de uma grande nação. A morte de Jacó e sua bênção sobre seus filhos refletem uma visão mais ampla do plano de Deus.
Ele reconheceu que sua verdadeira herança estava nas promessas feitas a Abraão e que essas promessas se estenderiam às gerações futuras. Seu legado não era apenas material, mas espiritual, sendo transmitido através de suas 12 tribos e culminando na formação de uma nação que seria uma luz para o mundo. No final, a história de Jacó é uma história de redenção, mostrando que mesmo nas lutas e falhas humanas, Deus continua fiel às suas promessas. O exemplo de Jacó nos inspira a viver com fé, a confiar na soberania de Deus e a buscar um legado que vá além das riquezas materiais, focando no eterno propósito de Deus para nossas vidas.